Isso aí, chegamos no paraíso. Bom, depois de 7 dias nessa ancoragem aqui em Corfu, decidimos subir a âncora e partir. Corfu é tão legal essa cidade, essa ancoragem que ela é bem protegida, bem grande, tem a cidade aqui do lado, tem restaurantes bons, pode passear no centrinho antigo, é super bonito. Quando a gente chega aqui, a gente não quer mais ir embora, a gente quer morar aqui em Corfu. Só que tá na hora de ir, né, gente? Não dá pra ficar o verão todo aqui na ancoragem de Corfu. Eu ficaria, porque é bem legal. Então agora a gente vai subir a nossa âncora e vamos ali pra baixo, numa ancoragem que a gente adora, que chama Notos. Tem um restaurante bem bonito lá. E a ancoragem, a água é bem azulzinha, é rasa. Então a gente vai descer. Porque essa semana aqui na Grécia, acabou o vento nesse país. Então nós vamos descer com a Jennifer, que a Jennifer leva a gente lindamente quando não tem muito vento. A Duda tá lá já montando os cabos, eu tô terminando de lavar a louça aqui, limpar as coisas pra descer tudo certinho. E partiu a próxima ancoragem. Eu acho que além de nós, tá indo todo mundo pra lá. E agora o Duda arrumando os cabos da nossa Jennifer. Coloca o cabo certo, hein? É. Uma vez ele colocou o cabo errado, ele colocou aqui por trás desse stay. E o certo é colocar por fora, né? Nossa, a hora que a gente subiu a Jennifer, ela deu uma porradona assim. Subir a âncora, pessoal! Tchau, Corfu! 11 milhas até a próxima ancoragem, que fica ali embaixo, ao sul, aqui, da onde nós estamos agora, bem na ilha de Corfu. É uma ancoragem que a gente já foi antes no passado, não ficou muito tempo, mas esse lugar é lindo. E ainda tem um restaurantezinho que, ó, é bom. Aí, ó, é regata, ó, já saíram na nossa frente ali, ó. Barco de passeio anda vindo. Nossa, ó, tem uma boia bem na frente, presta atenção, Eduardo. A Jennifer não decepciona, né? Não tem nada de vento, 5 nós, está andando a 3.2. Não é muito, mas tá indo. Ó, só o barulhinho do mar, ó que delícia sem motor. A Grécia esse ano, aliás, o ano passado também, ela tá tendo vários abalos sísmicos, terremotos. E eu tinha apagado todos os apps que eu tinha de terremotos, porque quando eu morei no México, lá tem toda hora. Então eu deixava sempre ligado e quando tinha alguma coisa, mandava um alerta antes, né? Então eu tô baixando já 2 aqui, porque nessa região aqui a gente tá perto de uma placa tectônica. Então sempre tem abalos sísmicos, eles não são fortes. São bem fraquinhos, às vezes as pessoas nem sentem e não tem problema nenhum, né? Mas vai que um dia tem um forte e como a gente tá no mar, é diferente de você tá na terra. Então a gente tem que fugir do mar, né? Subir para o lugar mais alto. Mas isso só se tiver um terremoto muito forte, né? Essa semana teve 2 que foram de 5.8, se não me engano, na ilha de Creta, que é logo aqui embaixo. E quase na Turquia também teve um de 5.7, daí já é mais considerável. Eles até emitem alerta de tsunami, essas coisas, mas acaba que nunca acontece. Mas só que o que acontece? Ontem, o vulcão Etna, ali na Itália, entrou em erupção. Então isso quer dizer que o negócio tá assim, ó, se chocando toda hora, né? Então é bom a gente sempre ficar muito atento, não só ao clima de vento, chuva, mas também de terremotos, né? Porque a gente tá numa área que tem algumas coisas.
paramos aqui na uma das nossas ancoragens preferidas aqui da ilha de Corfu. Olha que paraíso que é isso aqui. Água clarinha, 4 metros de profundidade. Tem um restaurante ali que é bem legal. Tem um outro aqui na frente que tem cadeiras, espreguiçadeiras. Você pode ficar ali também utilizando para tomar sol, entrar no mar. Cheio de peixinhos aqui. Tem bastante gente hoje nessa ancoragem. Outra vez que nós viemos não tinha quase ninguém. Isso aí, chegamos no paraíso. Ó, ela é tão transparente que ó, dá pra enxergar a nossa corrente aqui, ó. A âncora tá logo ali na frente, ó. Parece uma piscina. Quantos graus tá a água? Ah, deixa eu ver. Vou colocar o termômetro aqui. Tá exatamente 26 graus. Você olhou lá dentro, né? Não, não olhei. Não? Vou olhar lá quanto que tá, se você Vê acertou. lá, vê se acertou. E o peso do quilo no... Ixi, não tá marcando. Quanto tá? Não tá marcando. Acho que o termômetro tá com problema. Não, eu tirei ele porque era na travessia era meio inútil saber a temperatura da água. Então eu coloquei uma outra função que é mais útil. Mas eu coloco ali pra gente ver, só um minuto. 5 de vento, mas tá 0.4 do nosso boat speed mexendo lá embaixo. Então quer dizer que tem uma correnteza aqui. Que doido isso. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa aqui embaixo. Dá pra ver mesmo, ó. Correnteza correndo pra lá, ó. Eu não curto muito esse negócio de correnteza na ancoragem, não. Porque a última vez que aconteceu isso lá na Croácia, a gente quase foi pra pedra. A nossa âncora soltou e a gente foi embora. Vocês lembram que o Duda tava embaixo limpando o casco? Eu fiquei desesperada, morrendo de medo que a gente ia bater na pedra. Mas ele foi super rápido e conseguiu subir na Joy. E a gente foi, a gente tava amarrado na pedra lá, né? Que as ancoragens lá você tem que amarrar. Então ele cortou o cabo e a gente conseguiu sair a tempo. Mas por pouco a gente não bateu a Joy na pedra. Nossa, mas dá pra ver aqui, ó. Tem bastante correnteza agora, né? Do outro lado. Ó, o vento tá virando agora, ó. Ou é a correnteza que tá forte, né? É, mais ou menos. O vento tá virando e a correnteza parou agora, ó. Zerou. Hoje não é domingo aqui, mas é dia de churrasco. Vocês já viram uma picanha grega? Cheguei no mercado e falei assim pro moço, no açougue, né? Ah, eu quero uma picanha. Daí ele me mostrou uma picanha que vem lá dos Estados Unidos, que é o Angus Beef, que é muito bom. 124 euros o quilo. Ah, não, muito obrigada, muito agradecida. Daí ele falou, ah, mas eu tenho a picanha grega aqui. Me mostrou a picanha grega, que era bonita. Mas deixa eu mostrar pra vocês a picanha grega como que é. A picanha grega. Cadê a capa de gordura, meu povo? Vamos ver se é boa, né? Bom, aqui tá já a nossa churrasqueira. Vamos usar ela pra trabalhar. Só que tem um porém. A gente não sabe onde enfiou o carvão. Duda tá lá na frente tentando achar. Achou o carvão? Não. Poxa, uma picanha grega tá te esperando lá na frente da churrasqueira já. Agora ele vai tirar tudo de dentro do cafofo dele ali. Pra ver se o carvão tá aí. Não é cafofo, você quer onde bota as duas coisas. Cafofo. E aí, como é que tá o churrasco? Ah, o churrasco, vamos ver se vai rolar aqui o churrasco. Te lembra sempre dos bidus, que ele fala o churrasco. Ai, esqueci de tacar fogo aqui no negócio. Vocês já viram essa churrasqueira, que legal? Aqui embaixo tem um negócio que a gente coloca o álcool. Daí coloca o carvãozinho, fecha. Agora eu vou tacar fogo, daí você liga essa ventoinha aqui que faz um vento. Daí sai a fumacinha aqui, a gente coloca o churrasco e fica muito bom. É o que tem pra hoje. Faz tanto tempo que eu não faço churrasco nessa churrasqueira aqui que eu nem lembro mais como que é. Pegou. Olha, esquentou rapidinho, hein? Churrasquinho agora vai.
Churrasqueira funcionando, você até fumacinha, ó. Vai ser... Você sabe o que você está fazendo? colocando sal na carne. Botando sal, Eu vejo aquele cara naquele restaurante fazendo assim, ó. Eu tô mandando ver. Isso aí. Sal, check. Agora como a gente tá na Grécia, quebrar o prato. Bum! Nossa, caiu tudo. Ah, parabéns. Nós compramos 1 quilo, né, de carne. E o Duda se empolgou e colocou os 2 pedaços. Então quer dizer que cada pedaço tem 500 gramas. A gente come. Vai é dar muita tudo certo. carne. Então, mas falou tipo 5, 6 minutos de cada lado. Não, vai ter que ser muito mais que isso, porque eu acho que ele é meio grosso, olha só. Tá queimando já. Acho que tem que baixar um pouquinho o ventinho ali, ó. Ficar falando pro churrasqueiro o que fazer. Você não é gaúcho, tio. Tudo bem, mas eu assisto o pessoal dos Los Bidus e eles sabem fazer churrasco muito bem. E eu fico prestando atenção. Eu tô seguindo os passos do Edu. Meu, o cara manda muito bem no churrasco. Ele vai te xingar, dizer que você aprendeu com ele. Olha aí, ó. Olha aí a carne queimando. Olha lá, tá errado. Picanha grega é macia, pelo menos. Né? Nossa, o cheiro tá muito bom, né? Parece que já faz uns restaurantes ali especialmente pra galera ir lá comer. Nessa ancoragem aqui tem um que chama Notos, Taverna Notos. Tá logo aqui na frente. Além de restaurante, eles têm uma prainha particular. Então todo dia eles colocam cadeiras, guarda-sol, fica bem bonitinho. É meio florestinha ali, sabe? É bem bonito o lugar. Então hoje a gente vai comer lá. O Duda me deu férias das panelas. E aproveitar, porque o pôr do sol daqui é atrás da ilha. Mas aqui na frente tá todo cor-de-rosa o céu quando tá no final da tarde, é bem bonito. Isso aí, então eu fico ali. Tchau! Essa ilha pintada aqui é aquela ilhazinha ali, ó. Eu sou uma péssima blogueira. Eu trouxe vocês um restaurante com a gente. Eu esqueci de mostrar a nossa entradinha. Um prato chamado Saganak, que é um feta cheese por dentro. Daí eles colocam uma massinha por fora, é frito, daí coloca mel em cima, é bem gostoso. Mas a gente atacou e já comeu metade. Mas é isso aqui, ó. É uma delícia, ó. Quando você corta, tem uma crostinha, ó. Tá pronto o barulhinho. Olha que delícia. É bem gordo. Minha dieta foi pro saco. Chegou o nosso prato. O meu é um polvo. Não tá bonito, mas tá cheiroso. Batata frita, nunca tinha visto. Deve ser bem grego isso aí. Mas o do Duda tá lindão, ó. É um prato local, chama Bianco Fish. Esse peixe foi pescado aqui na frente. Agora é hora da sobremesa, da quilava. Eu não sei nem explicar o que é esse negócio, mas é uma explosão de açúcares. E é muito bom, é bem típico da Grécia. Thank you. Isso aqui deve ser um sorvetinho. Voltamos já pra casa, hora de guardar a máquina. Olha como tá úmido aqui, ó, já tá todo molhado o potinho. Ô, Gru. Oi. Vamos tomar o nosso picolé? Vocês lembram do picolézinho que eu fiz esses dias de limoncello e de Baileys? Ó, tá lá no fundo da geladeira.
Ai, vamos ver se prestou. Ah, não tá congelado. Então, Não vai ser dessa esse vez. vídeo aí. Vocês vão ver eu falando que não ia congelar ali em cima, por isso tinha que colocar lá embaixo, porque ali em cima não congela. Parabéns, você acertou, nota 10. Nossa, olha esse final de tarde aqui, que lindo. São 9 horas da noite. Tá super claro ainda, os dias aqui estão durando bastante. Ó, o restaurante onde nós jantamos, aquele lá das luzinhas. E aqui, final de tarde. Ó, aqui pertinho de nós tem o aeroporto de Corfu. Aí os aviões ficam passando aqui em cima para aterrissar, ó. Uau, tudo isso de água? Muita água. Um dos dias mais úmidos por aqui, né? Já torci essa toalha umas 10 vezes. Bom, o Duda acordou e já foi secar a Joy. E Bom por que dia. ele tá de... Hã? E por que ele está de camisa? Tomei um torrão ontem sem querer, eu nem percebi. Eu fiquei ali dando uma polidinha na Joy, sabe? Daí quando eu percebi era de noite. E daí a Paty falou que minhas costas estavam muito vermelhas. Eu tive insolação. Eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem. Ah, e outra coisa. Tá com a blusa do lado do avesso, é contra olho gordo? Ah, não percebi. É verdade. Café e partiu pra próxima? Vamos lá. Sequinha. Pronto pra sujar e molhar de novo. Ó, tô de tá boa. O cara de movimentado. trás, ele pegou uma cervejinha e tá sentado na frente do barco dele, sobe um, ele olha pra lá, daí agora a mulher já pediu pro tio, vai lá, faz uma pipoca também. Então tá todo mundo tranquilo. É porque tá muito cheia a ancoragem. E daí, olha isso, esses dois que chegaram e jogaram o barco aqui. Só que tem os barcos que estão amarrados na pedra, ó. Tem esse e tem um lá na frente. E aí pode pegar a âncora deles. Ou então na hora que gira o barco, vai pra cima deles, né? Tanto é que nós nem jogamos ali, ó. Tem um espação, mas a gente já sabe que não dá pra jogar. Então, tá a zona. Aquele barco tá cheio de manjericão dentro. Então é gente que conhece muito bem o mar. Entretenimento do dia, viu? Onde todo mundo ancora. Muito ancoragem, não tem mais lugar nenhum e não para de chegar gente. Tá todo mundo muito perto, ó. O doido da limpeza ataca novamente. E aí? Pô, olha só, minha defesa está degradando. Ela ficou aí a temporada inteira lá em Manfredonia, exposta ao sol, aos elementos e assim por diante. A borracha parece que ela resolveu ir embora. Olha o que eu tô fazendo, ó. Com a espátula eu tô tirando o excesso. Ixi, meu Deus do céu. É tipo uma cola, né? É uma cola. E daí depois que eu tirar o excesso, daí eu entro com outro produto pra espátula. Resolve mesmo. Mas ó, é uma cola horrível. Deixa eu ver. Colocar na boca o mascara flat. É. Olha só, a Paty contou 47 barcos aqui nessa baía hoje. Eu acho que é uma das baías que eu mais vi barco perto um do outro. Tudo zoneado e organizado ao mesmo tempo. Ó, o vento baixou, os barcos ficaram mais ou menos organizados, ninguém bateu em ninguém. Só tem um tiozinho aí mega revoltado ali que briga com todo mundo que para perto dele, mas acho que ele vai dormir daqui a pouquinho e vai estar tudo certo. E é isso, olha só a quantidade de barco que a gente tem aqui. E é hora de dormir e mais um lindo dia aqui na Grécia se foi. Hoje faz, acho que 2 semanas que nós chegamos aqui na Grécia. E nessas 2 semanas a gente só ficou em 2 ancoragens. A gente tá meio que morando nas ancoragens aqui. A gente ficou em Corfu vários dias. Aí nós chegamos aqui nessa ancoragem que fica na frente do restaurante Notos, que nós adoramos. Ficamos mais 3 dias. Engraçado que esse verão e o Duda a gente combinou de fazer as coisas mais com calma. Porque como nós já viemos pra Grécia, a gente já conhece aqui. Então tá sendo meio que umas férias, porque nas outras temporadas a gente sempre tinha um destino muito longe para chegar, que era, exemplo, se eu de Valência ia até Montenegro, então era bem longe. Então a gente parava um dia, no máximo 2,
começava a acelerar a Joy e só ia. E eu não sei, mas sabe, pra mim esse ano assim, tá super diferente aqui na Joy. Eu tô me sentindo de férias pela primeira vez. Zero estresse, tá super tranquilo, a gente tá aproveitando muito. É como se realmente tivesse de férias aqui. Eu acho que pelo fato de a gente já ter conhecido essa parte aqui, já sabe o que esperar. É a primeira vez que nós estamos fazendo desse jeito. Aliás, nós nem reservamos marina ainda, porque nós estamos deixando o vento nos levar. Então, se a gente ir lá pro sul da Grécia, a gente vai arrumar uma marina lá. Se o vento nos levar pro Mediterrâneo, a gente vai arrumar uma marina no Mediterrâneo. E aí a gente só tá deixando os dias passarem e a gente realmente está aproveitando. Mas agora já deu, né? Vamos partir para a próxima. Logo aqui abaixo da ilha de Corfu, nós temos duas opções para hoje. A primeira é que tem aqui embaixo, que chama Paxos. Ou então a gente vai atravessar com a Joy lá pro outro lado do continente, que tem uma ancoragem que chama Parga, que é super bonitinha. A gente já parou nos dois lugares e nós queremos voltar lá para ver como que está.